Pergunte ao doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Fábio Cancelier. Clínica Integrada. E Doutor Eduardo Martins. Transplante capilar. Restaurando sua autoestima a cada fio. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor pelas nossas plataformas digitais, o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve, toda semana uma entrevista inédita para você. Estamos no ar em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos, Laboratório Búrigo, Fábio Cancelier Clínica Integrada e Dr. Eduardo Martins Transplante Capilar. A maioria das pessoas relaciona diabetes ao risco de cegueira. Ainda assim, desconhecem sobre como evitar a retinopatia diabética, caracterizada pela lesão dos pequenos vasos sanguíneos que nutrem a retina. Infelizmente, a estimativa é que 75% dos pacientes com diabetes há mais de 20 anos desenvolvem a doença. A boa notícia é que os riscos de desenvolver a doença é menor naqueles indivíduos que seguem o tratamento e mantêm o diabetes bem controlado. Muito bem, e para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje é o médico oftalmologista Dr. César da Soler Dário. Dr. César, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer e elucidar, né? Gostaria de agradecer a equipe do Pergunte ao Doutor pelo convite e poder ajudar os telespectadores a poder tirar as dúvidas e o que for possível. Doutor, então para começo de conversa, o que é a retinopatia diabética? É uma doença que a gente classifica como uma microangiopatia, né? Esse é um termo científico. O que quer dizer? É uma doença que atinge os pequenos vasos da retina. E ela vai levar a uma série de efeitos em cascata que vai culminar com a perda de visão progressiva. Agora, doutor, qual é a causa da retinopatia diabética? A causa da retinopatia diabética é a doença do diabetes em si, né? O aumento do açúcar no sangue vai levar a alterações estruturais, a mudança enzimática e a um estresse oxidativo na região dos pequenos vasos, né? Se o paciente tiver outras comorbidades, a gente sabe que essa doença vai se manifestar mais rápido ou mais agressiva. Por exemplo, a gente sabe que o paciente que é diabético e associado a uma hipertensão, a um aumento de colesterol, que é a hipercolesterolemia, ao tabagismo, que é um fator de risco e que acelera a doença, a doença vai se manifestar um pouco antes do que deveria, né? Então é uma doença multifatorial. Agora, doutor, quem está predisposto ao problema? Hoje, o que a gente precisa saber? Os pacientes que precisam de screening, né, de rastreamento, né? Pacientes diabéticos tipo 1, eles vão demorar um pouco mais a desenvolver a doença. Digamos que eles têm uma resistência maior, porque são pacientes muito jovens que apresentam, tá? O diabético tipo 1, nós recomendamos um rastreamento de rotina com um oftalmologista ou alguém apto para isso, né? Normalmente não precisa ser o oftalmologista especialista ou com especialização em retina e vítreo, pode ser o oftalmologista geral que vai identificar alguma alteração e, se ele achar necessário, ele vai pedir exames complementares ou uma avaliação secundária de algum outro colega. Agora, doutor, quais são os diferentes tipos de retinopatia diabética? Na verdade, a classificação da retinopatia diabética, a gente vai classificar a retinopatia diabética não proliferativa, e ela tem alguns estágios, ou em retinopatia diabética proliferativa, que vai ter também os estágios, a proliferativa de baixo risco, de alto risco, e associada às complicações como o descolamento de retina tracional ou glaucoma neovascular.
Bem, doutor César, quais são os sintomas? Qual é o sinal mais precoce da retinopatia diabética? O problema é esse, 50% dos pacientes não sabem que tem retinopatia diabética. Porque as fases iniciais da doença não vai gerar uma perda de visão. Ela é assintomática, doutor? Inicialmente, sim. Ela só vai ser descoberta no exame de rotina, normalmente feito pelo oftalmologista. O primeiro sinal que a gente vê quando a gente está fazendo a consulta, a gente faz o exame de refração, exame de óculos, faz a anamnese, estima quanto tempo o paciente tem de diabetes e principalmente pergunta como está o controle metabólico dele, né? O controle metabólico é baseado na hemoglobina glicada, que dá uma ideia de quanto esse paciente está bem controlado ou não, né? As outras comorbidades, como o colesterol alto, a hipertensão, a gente sabe que são fatores de risco que aceleram a doença. Então, na própria entrevista, a gente já sabe se esse é um paciente de baixo, médio ou alto risco para a doença. Normalmente, a gente procede o exame para ver como o paciente enxerga, a gente faz o exame de grau para ver o óculos, ver a melhor refração e ver se ele vai ter uma perda de visão ou não. Muitos não o têm, né? Então, daí a gente parte para o exame de fundoscopia, né? Normalmente, em grande parte das vezes, a gente precisa pingar o colírio que vai dilatar a pupila para a gente poder ter um acesso ao exame de fundo de olho. Normalmente, quando a gente vê esse paciente sem pingar o colírio, a gente vai ter uma visão do olho do paciente, da pupila, a gente não vai conseguir ver a totalidade do que tem no fundo do olho. A gente vai conseguir ver só o que tem na área central, aqui na região dos 30, 50 graus centrais. Então a gente não vai conseguir acessar a periferia da retina, que é muito importante para o exame. Então uma das coisas que a gente sempre fala nas campanhas, entrevistas, é quando o médico pedir para fazer o exame com a pupila dilatada, para ninguém se assustar. É um exame reversível, ele vai pingar o colírio, em torno de 4 a 5 horas o colírio já vai ter acabado o efeito dele e a pupila volta ao normal. É uma dilatação química que volta ao normal, né? Então, quando a gente dilata, aí a gente tem acesso até toda a periferia da retina, a gente consegue identificar, às vezes, um paciente que não vai ter a lesão na área central, mas ele tem uma lesão periférica e já pode ser um grau inicial de uma retinopatia diabética. Então, o melhor exame é feito sob fundoscopia. Existem equipamentos que auxiliam o diagnóstico, que às vezes a gente não precisa dilatar para ver esse paciente, tá? Não são todos os pacientes que a gente dilata de rotina, mas a grande maioria, quando existe uma suspeita, a gente dilata para ter certeza, né? Os diabéticos tipo 1, a gente recomenda um exame com o oftalmologista desde que ele descobriu o diabetes. São 5 anos de intervalo. Então, o primeiro exame, obrigatoriamente, tem que ser no intervalo de 5 anos. Agora, o diabético tipo 2, a gente já pede para fazer o exame assim que descobriu o diabetes, porque muitos que têm diabetes tipo 2, ele tem uma doença indolente, uma doença que, se a pessoa não tirou sangue todo ano, ela foi aparecendo devagarinho, e quando ele descobre o diabetes tipo 2, ele já pode ter alguma doença de fundo de olho. Então, o diabético tipo 2, a gente recomenda o primeiro exame quando fez o diagnóstico. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico oftalmologista, Dr. César da Soler Dário. Estamos falando no programa de hoje sobre retinopatia diabética. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. A gente já volta. O que você vê quando olha para o Hospital São José? Qualidade, tradição e décadas de cuidado com a saúde. Além da experiência, o hospital se diferencia pelo moderno centro cirúrgico. Um espaço amplo, seguro e com equipamentos de alta tecnologia para realizar das mais simples até as mais complexas cirurgias. Aliado aos melhores profissionais e com sala confortável para a recuperação completa do paciente. Hospital São José, completo e inovador para acolher você. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho, mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Vovó,
que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico oftalmologista Dr. César da Soler Dário. No programa de hoje estamos falando especificamente sobre retinopatia diabética. Bem, Dr. César, no bloco anterior o doutor falou de alguns exames, mas quais são os exames complementares? Então, após detectada a doença, a gente faz uma classificação e avalia se o paciente tem alguma perda de visão ou não, alguma lesão. Se a gente identifica alguma lesão, muitas vezes a gente pede exames complementares para documentar o estágio da doença, o estadio da doença, né? Para poder seguir ele futuramente. Porque muitas vezes se a gente não registra, é difícil fazer um exame comparativo e saber se existia aquela lesão naquele ponto ou naquele outro ponto. Então a gente faz os exames. Quais são basicamente? São as retinografias coloridas, autofluorescência, anélitas ou red free que a gente chama. O exame de angiofluorescenografia, que é um exame que a gente chama contrastado. Hoje em dia a gente faz cada vez menos devido às tecnologias que a gente já tem associadas. A gente reserva para avaliar os pacientes que vão precisar muitas vezes um tratamento com laser. A angiografia é muito importante, né? Então a angiografia é injetado um contraste não iodado, não é a base de iodo. Então muitas vezes o paciente fez uma reação a um contraste iodado, quando for fazer uma tomografia, algum outro exame, esse contraste ele não é iodado, tá? É a base de um vegetal, que é a fluoresceína, tá? Ele é extraído e ele faz fluorescer quando ele é injetado no vaso sanguíneo. Aí a gente consegue bater uma foto e ela delimita toda a vasculatura retiniana. Então, a angiografia muitas vezes é um exame que a gente tem que fazer, só que a gente reserva ele para os casos mais delicados, né? Além da angiografia, a gente tem uma nova tecnologia que foi inventada nos últimos 20 anos e vem melhorando cada vez mais, que a gente chama a tomografia de coerência óptica, que é um feixe infravermelho que faz o rastreamento da retina, né? Então, assim, ele consegue identificar todas as camadas da retina, consegue identificar se existe um aumento de espessura, se existe uma reflectividade alterada, como de uma hemorragia, como de um exudato duro. Ele consegue identificar microdescolamentos de retinas que podem acontecer e principalmente se tem um líquido intrarretiniano, que é o edema macular, que nós vamos falar mais à frente. Agora, doutor, qual a frequência que o problema deve ser investigado? Diabético tipo 1, anualmente após 5 anos. Diabético tipo 2, anualmente desde o diagnóstico. E se diagnosticado algum grau de doença, aí depende a classificação para a gente dizer, precisa uma nova avaliação em 6 meses, em 4 meses, em 8 meses, anualmente. Normalmente a classificação ela nos norteia para isso. Agora, doutor César, quais são as complicações da doença? A principal complicação é baixa de visão progressiva, né? Então, assim, alguns pacientes podem ter uma baixa de visão progressiva e lenta, através do edema macular diabético, e outros, às vezes, vão ter uma baixa de visão súbita, às vezes acordam sem enxergar, que é causado normalmente pelas hemorragias vítreas ou hemorragias pré-retinianas. Doutor, mas me diga uma coisa, como é essa classificação? Então, Agnaldo, a classificação da retinopatia diabética basicamente são em 3 itens. A gente vai classificar ela em retinopatia diabética não proliferativa, que ela pode ter uma forma muito leve, aí depois leve, moderada, severa, muito severa ou pré-proliferativa. Aí depois disso ela já passa para um estágio mais avançado da doença, que é a retinopatia diabética proliferativa, que é uma forma muito agressiva, pode levar à perda de visão muito rápida, em questão de 4 a 6 meses a pessoa perder a visão por uma hemorragia vítrea ou um descolamento de retina ou pelo glaucoma neovascular.
todas essas formas, a não proliferativa em qualquer estágio ou a proliferativa em qualquer estágio, ela pode estar associada ao edema macular, né? Então, assim, vou me perguntar, o que é a mácula? A mácula é a área central da nossa visão. É a área onde está concentrada a maior quantidade de fotorreceptores. Se a gente for lembrar da biologia, que são os cones e os bastonetes. A mácula é onde tem a maior concentração deles, principalmente dos cones, que são a melhor acuidade visual que a gente tem. O edema macular ele pode ser tratado separadamente, por exemplo, das outras formas, né? Um paciente com edema macular, muitas vezes o tratamento dele ele é separado. Separado. Tá? Porque quando a gente fala em tratamento, existem duas formas de a gente tratar basicamente a retinopatia diabética, né? Das formas mais leves, que são com fotocoagulação, ou com o tratamento farmacológico, que são os medicamentos que são introduzidos dentro do olho. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico oftalmologista, Dr. César da Soler Dário. Estamos falando no programa de hoje sobre retinopatia diabética. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial e a gente volta para fechar o último bloco. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho: mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Bem-vindo a Dom Pettini, o lugar onde estilo e autenticidade se encontram. Com 3 unidades localizadas em Criciúma, estamos sempre prontos para cuidar do seu visual. Nossa equipe altamente qualificada e apaixonada garante cortes de cabelo e barbas impecáveis e alinhados com seu estilo. Seja você também um cliente satisfeito. A Dom Pettini oferece planos de assinatura mensais para garantir que você esteja sempre com o visual em dia. Dom Pettini, o seu estilo você encontra aqui. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico oftalmologista, Dr. César da Soler Dário. Estamos falando no programa de hoje sobre retinopatia diabética. Dr. César, e quais são os tratamentos? Então, o tratamento para retinopatia diabética, eu sempre falo para os meus pacientes que o melhor tratamento é não ter ela, né? Então, a entrevista e a anamnese, a gente tem que ter um vínculo com o paciente para explicar para ele que aquilo que ele está colhendo hoje não é de hoje. Foi alguns anos passados que culminaram com a doença. É uma doença que a gente diz cumulativa, né? Eu dou um exemplo para os meus pacientes. É igual um copo d'água, que é aquela brincadeira que a gente faz no estágio de ciência, aquela experiência. A gente vai jogando um pouquinho de sal no copo d'água, ele fica transparente. A gente vai jogando, ele fica transparente. Um pouquinho por dia. Uma pitadinha por dia. O copo fica sempre transparente. Até que vai chegar um dia, vai soltar uma pitadinha, a água ficou tordada, a água ficou enuviada, né? Muitos pacientes acontecem isso. Eles acham, não, mas agora eu estou me cuidando, doutor. Mas ele passou 10, 15, 20 anos sem cuidado nenhum. Sem cuidado nenhum. Então, assim, se a gente vê que é um paciente que tem um descontrole metabólico através do exame da hemoglobina glicada, essa conversa tem que ser bem feita e a gente tem que remeter ele a um endocrinologista, porque ele precisa ter um controle metabólico de diabetes, de pressão, de colesterol, mudar os hábitos de vida, voltar a ter uma vida mais saudável. Se fuma, se é tabagista, suspender o vício, suspender o tabagismo. Então, muitas vezes, a gente investe mais tempo conversando do que, às vezes, falando sobre o tratamento direto, né? Então, com a classificação da doença, fez o diagnóstico, fez os exames complementares, foi averiguada a classificação da doença, a gente vai partir para as intervenções. Muitas vezes,
a doença não precisa de intervenção. Tá? Os casos de retinopatia diabética não proliferativa, os casos mais leves, que não têm associação com edema macular, o tratamento é só o controle clínico da doença, controle do diabetes, da pressão e do colesterol e um controle periódico. O paciente que vai vir em 4 a 6 meses, a gente vai ver a doença está bem, não progrediu, volta em 4 a 6 meses, é um monitoramento. Porque as intervenções não são inócuas. Quando a gente vai fazer alguma intervenção, a gente vai mexer com a anatomia do olho. É um tratamento intervencionista. Então, a gente vai monitorando se aquele paciente está progredindo ou não e como está a visão dele. Visão preservada, doença estável, só observação. Aí começou a ameaçar o centro da visão, a região macular, que é quando ele está desenvolvendo o edema macular, já se começa a questionar as intervenções terapêuticas. Né? Então, através da classificação, a gente vai saber se é um paciente que vai precisar de um tratamento medicamentoso, né? Ou um tratamento com laser. O laser é um tratamento que é usado para tratar a retinopatia diabética há mais de 50 anos. E ele sempre foi muito efetivo em controlar a doença e estabilizar a visão. Muitas vezes ele não conseguia melhorar a visão, tá? Por causa das limitações dele. Né? O laser, quando a gente faz um laser na retina, cada ponto de laser que a gente faz, a gente está causando uma queimadura na retina. Né? Então a gente causa uma queimadura no epitélio pigmentar que muitas vezes pode lesionar as outras camadas que estão acima da retina. Então, pacientes com edema macular que tem retinopatia diabética não proliferativa, normalmente, se for um edema que não atingir o centro da visão e for num foco apenas, muitas vezes a gente consegue tratar com um foco de laser. Vai ali, trata só naquele pontinho o problema e pode resolver o problema dele por um bom tempo. A gente não fala o resto da vida porque é uma palavra muito forte, mas vai tratar por um bom tempo. Se o edema dele atingir o centro da visão, que é a mácula, normalmente hoje em dia a gente não entra mais com laser na mácula. Por quê? O laser ele causa uma queimadura térmica e muitos pacientes que recebem laser na mácula às vezes ficam reclamando de pequenos escotomas. Às vezes ele está olhando num ponto e ele vê pequenos pontinhos, um escotoma em volta, né? Porque a gente entrou próximo da área central da visão. Então hoje em dia, quando o edema atinge o centro da visão, a indicação é o tratamento farmacológico. Né? O tratamento farmacológico revolucionou o tratamento do edema macular. Né? O que temos de medicamentos para isso? A gente tem as drogas chamadas anti-angiogênicas, que vamos ter nessas aí as mais usadas hoje em dia é o ranibizumab, o bevacizumab e o aflibercept. Essa última é praticamente a mais recente que estava autorizada a ser usada no Brasil. Hoje em dia está chegando uma nova droga, já recebeu autorização pela Anvisa, provavelmente vai receber comercialização a partir de outubro, novembro, que é o faricizumab, é uma outra droga, então, mais moderna, que promete esse tratamento ser feito a cada 3, 4 meses e não a cada 1, 2 meses como é feito hoje. Né? Então, o edema macular ele vai ser tratado hoje com medicamento. Doutor César, e a questão do laser, como é feito? Então, no edema macular diabético, após um ciclo de 5 a 6 injeções, se existe um foco isolado que precisa de tratamento, normalmente a gente associa um laser de baixa intensidade para isolar aquele foco de vazamento. Isso pode fazer que essas injeções sejam feitas cada vez menos, em vez de cada 2, 3 meses, a cada 4, 6 meses, dependendo da reação do paciente. O outro uso do laser a gente usa para retinopatia diabética proliferativa de alto risco. Quando é formado neovasos. Quando o paciente chega nesse estágio, ele chegou num estágio muito grave da doença. Então tem que ser associado ao tratamento que a gente chama panfotocoagulação. O que é isso? É feito um laser em quase toda a extensão da retina, poupando apenas o centro dela. Depois a gente pode ilustrar isso se a gente tiver tempo para isso. Então, normalmente esse tratamento é feito em 3 a 4 sessões de laser, é um tratamento extenso, ele costuma causar um pouco de dor durante o tratamento e por isso muitos pacientes às vezes fogem dele. A gente sempre orienta, não desista do laser, não deixe de fazer o laser, porque pacientes que chegaram com essa indicação da panfotocoagulação são pacientes que necessitam desse laser porque é o que vai preservar a visão dele por muito tempo. Tá? Muitas vezes as injeções por si só elas não conseguem segurar algumas formas da doença. Então quando a gente pede para fazer o laser é porque a gente está achando que tem que ser associado ao tratamento para preservar essa visão.
Mesmo com laser, alguns pacientes vão continuar a ter a doença progredindo, porque não foi suficiente, é uma doença muito grave, muito agressiva. Então são pacientes que são candidatos às cirurgias vitreoretinianas. Então a gente indica fazer a cirurgia de vitrectomia. Por que acontece isso? Porque alguns desses pacientes que têm a retinopatia proliferativa têm vasos anormais que sangram para dentro do olho e provocam hemorragias que a pessoa perde a visão da noite para o dia. Eles chegam aqui, doutor, estava enxergando, hoje parei de enxergar. A gente chega aqui e vai examinar o olho dele, que era para ser transparente, a parte do gel vítreo, é um gel que está todo cheio de sangue. É como se jogasse sangue num copo d'água e ficasse tudo opaco. Então, esse paciente perde a visão porque teve uma hemorragia dentro do olho. Muitas dessas hemorragias, elas desaparecem sozinhas, o organismo absorve, com as injeções e o laser é conseguido controlar. Os que não conseguem, eles vão para vitrectomia. Então, a gente tem que fazer uma cirurgia que a gente vai entrar na cavidade vítrea e vai retirar esse sangue, tratar as áreas doentes da retina e completar o laser que é necessário, né? Alguns outros pacientes, a gente fez tudo isso, ainda não controlou, eles evoluem com um descolamento de retina tracional, que é o descolamento típico do diabético. Aí quando a retina descola, ela perde a função dela, porque ela perde o contato da onde ela precisa. E muitas vezes são pacientes que vão precisar de cirurgias para liberar esse descolamento, são cirurgias muito delicadas, né? O que acontece? Hoje em dia a gente vê cada vez menos pacientes chegando nesse estágio, porque atualmente já existe programa de tratamento, tanto de injeção vítrea quanto de fotocoagulação, bem disponível na rede pública e privada. Então os pacientes tanto da rede privada quanto da rede pública hoje têm acesso ao tratamento medicamentoso. Para vocês terem uma ideia, até o ano passado, quem precisava de uma injeção intravítrea ia pagar o alto custo da medicação, se não tivesse um convênio de saúde ou um seguro de saúde, e tinha que entrar, judicializar esse tratamento. Então era um tratamento que demorava muito a judicialização, e quando ele conseguia, chegava o medicamento, a gente ia ver o paciente, já não era mais possível ser feito, porque a doença evoluiu e a gente disse que ela passou do ponto daquele tratamento. Então já iria para uma cirurgia direta e muitas vezes geram até casos que eram inoperáveis. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu conversei com o médico oftalmologista Dr. César da Soler Dário. Dr. César, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós que agradecemos a oportunidade, Agnaldo. Parabéns, sucesso. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Lembrando sempre que estamos no ar em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Orqui Diagnósticos, Laboratório Búrigo, Fábio Cancelier Clínica Integrada e Dr. Eduardo Martins Transplante Capilar. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urqui Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Fábio Cancelier. Clínica Integrada. E Dr. Eduardo Martins Transplante Capilar. Restaurando sua autoestima a cada fio.